Olá, meu nome é Marcelo e essa aula é de TDD com PHP. O objetivo dessa aula é construir uma função simples com a linguagem de programação PHP, mas utilizando a técnica TDD e também versionando o código durante a codificação. Vai ser utilizado nessa aula terminal o Git, PHP e um editor de textos. Terminal é o recurso do sistema operacional que você utiliza para interagir com o mesmo. Todos os sistemas operacionais possuem. Git é um recurso que tem que ser instalado no seu computador. Posso verificar que ele está instalado aqui digitando o comando. Caso não esteja, ele pode ser instalado facilmente, é só buscar na internet. Linguagem PHP também está instalada. PHP. Está instalado na máquina. Também pode ser instalado facilmente em todos os sistemas operacionais, sem problemas. E um editor de textos. Eu vou utilizar o editor de textos, nessa aula vai ser o Brackets. Bom, falando um pouquinho de TDD. TDD é uma técnica de desenvolvimento de software onde, em resumo bem simples, o que a gente faz é escrever o teste primeiro e depois a implementação, depois o código da implementação. O TDD tem o que é descrito como ciclo de desenvolvimento. Nesse ciclo de desenvolvimento, a primeira etapa vai ser vermelha, onde você vai escrever o teste e esse teste vai falhar, vai quebrar. Porque, obviamente, não existe a implementação para atender aquele teste. Depois, você vai escrever o código para atender aquele teste, você vai rodar o teste e ele vai passar no teste. O terceiro passo vai ser a refatoração. Com o teste verificando se o retorno está correto da função, você pode refatorar, melhorar o código e ter a certeza de que ele continua atendendo aquele teste. Então, durante a refatoração, continua ficando verde o teu código porque ele vai ter que continuar passando. O objetivo é melhorar a clareza, o desempenho do código. Depois tu vai adicionar um novo teste, ele vai voltar a quebrar, porque ele não vai atender algum requisito ou algum novo recurso do teu sistema e assim por diante vai seguir sempre o ciclo do TDD. O Git é uma ferramenta de versionamento de código. Para tu ter uma boa administração do teu desenvolvimento, tu precisa saber quando foi adicionado cada linha, cada arquivo ao teu código. Através do Git você vai gerando commits e a cada commit você sabe exatamente o que foi atribuído ao código-fonte. PHP é uma linguagem de programação. Linguagem de programação muito conhecida e principalmente para desenvolvimento para a internet. Tem até gostaria até de fazer um pequeno disclaimer a respeito do PHP, que é o seguinte: a gente não vai precisar instalar o Apache, somente o PHP CLI mesmo, certo? Pelo seguinte, eu estou aqui na pasta de trabalho, vou fazer só um pequeno teste aqui, criar um arquivo index.php, só para demonstrar o seguinte, que se tu está em desenvolvimento, tu não precisa instalar Apache. E durante a aula, o objetivo também não vai ser programar para uma página de internet. Mas só para deixar bem claro essa questão, se tu criou um arquivo .php, já vai aparecer no meu editor aqui, vou colocar aqui uma tag HTML, escrever alguma coisa aqui dentro, e depois colocar um bloco PHP,
Esse bloco PHP vai fazer um simples cálculo. Bom, feito isso, eu volto ao console e se tu digitar php help, vai ver que tem uma instrução aqui que é o "-s", que ele tem um servidor integrado. Com isso, você pode fazer um php "-s" maiúsculo localhost 8080. Vai levantar o servidor. Se você for ao navegador, localhost 8080, ele abriu a página. Então não é necessário ter o Apache instalado na máquina. Mas como eu comentei, a gente não vai desenvolver o código para rodar no navegador, apenas no console. Ok. Bom, vamos então iniciar a nossa codificação efetiva da aula referente a TDD. Bom, para trabalhar com o teste unitário no PHP, a gente vai utilizar o PHP Unit. Ele é uma lib, um pacote que a gente precisa baixar. A gente pode baixar através do wget, com esse comando aqui. Ele vai baixar o php.far, que é a biblioteca. Então essa é uma opção, baixa ele aqui, ele vai fazer a conexão, vai baixar o arquivo. E se tu listar os arquivos depois disso, a conexão está lenta. Isso. Agora se tu listar, ele apareceu aqui, ele pode ser utilizado. PHP. Aqui está disponível o PHP Unit para ser utilizado para testes. Uma outra opção, apaguei o arquivo aqui, não existe mais, é utilizar o Composer. Composer, ele não vem originalmente com o PHP, mas ele pode ser baixado basicamente da mesma forma que o próprio PHP Unit. A diferença é que o Composer ele é uma ferramenta para justamente baixar dependências. Então, se no futuro tu tiver mais alguma dependência, mais alguma biblioteca PHP para o teu projeto, interessante utilizar o Composer. Então, agora eu tenho aqui o composer.far e eu posso digitar um comando aqui que vai adicionar o PHP Unit como uma biblioteca de desenvolvimento. Já deixei pronto o comando, né, no editor, só colei aqui, phpcomposer.far require dev PHP Unit. Fazendo isso, o que ele faz? Ele vai criar um composer.json e vai baixar a dependência. Eu fiz uma outra aula que é de TDD com JavaScript, é bem semelhante ao NPM. Utilizar o Composer é a mesma intenção, você ter um gerenciador de pacotes. Então agora eu tenho aqui no meu projeto o Composer JSON, Composer Lock, Composer Far, que era o cara que eu tinha originalmente, né? O resto foi criado depois que eu fiz a instalação da primeira biblioteca. Então, dentro do vendor, que é os meus arquivos que foram baixados pelo Composer. Assim como eu tinha o Node Modules lá no TDD com JavaScript. Bom, feito isso, eu tenho agora disponível o Composer
com o PHP Unit. Posso rodar o PHP Unit, ele está dentro da pasta vendor, bin PHP Unit. Então aqui, essas aqui são as instruções do PHP Unit. O PHP Unit, versão dele, tudo aqui dentro. Certo? Bom, então instalei as dependências que eu precisava para fazer teste, posso iniciar o meu versionamento. Git init, git status. Bom, uma coisa tão importante agora também é a questão da pasta vendor, ela contém as dependências, então ela não é necessário ser versionada. Então, da mesma forma como também foi criado lá na outra aula, aqui eu vou criar um git.ignore. E nesse git ignore, vou colocar a pasta vendor. Agora, se novamente eu digitar um git status, não existe mais a pasta vendor aqui como pendente de adição, né? Mas agora existe o git ignore, isso tudo bem. Bom, então o início da criação do nosso código é a instalação da dependência, né, e criação do pacote. Então posso fazer o meu primeiro commit. Posso adicionar todos os arquivos que estão pendentes, não preciso fazer um por um, né? Então posso colocar o git add ponto. Git status, está tudo dentro, adicionado agora ao versionamento, eu só preciso fazer o commit, git commit, -m, instalação do Composer e PHP Unit. Ok. Git status, nada mais pendente. Bom, fiz a instalação da biblioteca que eu preciso. Agora posso começar a criar o primeiro teste. Eu vou criar a pasta teste. Apareceu a pasta teste aqui. No meu editor também está a pasta teste. Eu vou criar o arquivo lá dentro. Touch teste soma test.php. Importante essa questão aqui do test, dessa forma no nome do arquivo, é assim que ele identifica os arquivos para teste. Git status. Bom, foi adicionada a pasta teste, mas não coloquei o código dentro do arquivo ainda, então não vou adicionar ainda. Vou começar aqui criando então efetivamente o meu primeiro teste. Da mesma forma como na outra aula, repetindo o processo, vou criar a primeira versão do teste, ainda não fazendo o commit, mas a primeira versão vai ser simplesmente para testar se ele está rodando corretamente a biblioteca. Vou criar um bloco de código PHP para começar a minha codificação. Aqui eu preciso colocar uma indicação de que eu vou utilizar o test case do PHP Unit. Se tu observar aqui na documentação do PHP Unit, ele mostra aqui essa instrução. Esse aqui é o código de teste. Eu achei esse teste do exemplo aqui do Get Started um pouco longo, criando uma classe PHP, fazendo testes um pouco mais complexos, então não vou utilizar bem esse teste aqui. Dentro desse link aqui de documentação, tem a documentação mais extensa a respeito do PHP Unit. Então, basicamente, o que eu vou fazer vai ser utilizar apenas o assert equals. Então, basicamente, o código que eu vou construir lá dentro vai ser esse daqui. Vou até copiar essa parte aqui para agilizar e ajustar o que for necessário. Bom, quando eu crio um teste com o PHP Unit, eu dou um nome ao teste que vai estender da classe testCase. Então aqui vai ser a classe SomaTest. Eu vou executar aqui
teste, soma, e aqui dentro do asserticles, para 4 eu vou fazer 2 mais 2. Então, o primeiro parâmetro vai ter que ser igual ao segundo parâmetro. Basicamente isso, e vai ter que passar no teste. Voltando ao meu console aqui, então agora eu posso rodar aquele comando de dentro do vendor, no vendor, bin php unit, e eu vou ter que informar a pasta onde é que está o meu teste. E ele passou no teste. Se eu fazer ele quebrar o teste, colocar 5, 2 mais 2 é igual a 5, ele vai ter que dizer que falhou. Falhou. Um teste falhou. Voltando aqui ao número 4, rodando novamente o teste, agora ele passou. Bom, isso significa que ele está passando pela PHP Unit, está rodando o teste, está tudo certo, então a gente pode colocar a codificação certa aqui. Só que um detalhe é o seguinte, para rodar o teste está um pouco ruim aqui, eu considero que isso aqui fica meio estranho. Então o Composer ele possui também uma forma de alterar aqui o JSON e colocar isso como scripts, assim como funciona lá no Node Modules, nos módulos do Node, né? No package.json. Então aqui dentro a gente pode colocar a seguinte indicação, a gente pode colocar aqui um bloco chamado scripts e dentro de scripts test e aqui dentro o comando que a gente tem aqui. Isto. Bom, aqui ele está marcando vermelho, mas a princípio está tudo certo. Vamos ver se vai rodar. Então, como eu vou chamar aqui, Composer script test. Opa, desculpe. PHP composer.far. Tá dizendo que tem um erro aqui. Require. Aqui é um bloco, aqui é outro bloco. Será que precisa um ponto e vírgula aqui? Não. Ah, sim, ele faz parte aqui. Originalmente aqui da... Ele é simplesmente outro parâmetro, tá? Desculpe. Bom, agora vamos rodar. Run script. Isto, agora sim. Bom, me enganei um pouquinho aqui na hora de colocar o código aqui, na hora de rodar o código, é run script, a tag correta, então chamei o PHP, o composer far, que é a ferramenta que eu estou utilizando, run script, a tag que procura dentro de scripts, e teste, que é o nome do script que eu coloquei lá dentro. Então agora eu rodo isso e ele executa da mesma forma o teste. Também não é muito mais curto, mas esse cara aqui pode crescer. Por exemplo, eu achei interessante esse recurso aqui, ó, de colocar essa marcação aqui dentro.
onde ele vai apresentar os testes assim, ó, cada item que passou ele coloca um X, e quando não passou ele não coloca o X, fica o carinha em aberto. Então é bem interessante essa linha de rodar testes aqui pode ir aumentando. Então mais interessante isso, essa forma aqui. Ainda teria a possibilidade de criar talvez um arquivo bash para rodar essa linha de código aqui, mas o bash poderia rodar direto isso aqui também, então meio que equivalem. Bom, vamos seguir então. Git status. Eu modifiquei o composer para ele conseguir rodar o teste e adicionei o teste em si. Vou considerar tudo dentro de um commit só, porque faz parte do meu teste, né? Desculpe, aqui faltou eu adicionar o que eu vou utilizar o método soma, passando 2 parâmetros. Então, o meu teste vai ter que quebrar dentro do ciclo do TDD. O primeiro teste tem que quebrar. Então, voltando aqui, rodando o teste, ó, veio desmarcado o x aqui, significa que ele falhou, tá vermelho o meu teste. Ótimo, isso mesmo. Então agora sim a gente pode fazer o commit. Git status, git add, git commit, criado primeiro teste para soma. Beleza, git status, nada mais pendente, então podemos seguir o nosso ciclo aqui. Agora a gente vai fazer a implementação. Então eu estou aqui na minha pasta, vou ter que criar um arquivo novo. O arquivo vai se chamar soma.php. Ele vai aparecer aqui e aqui dentro vou ter que colocar um bloco de código PHP. Ok. Então, aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma coisa muito simples, que é aquele código da função soma, uma function. Eu vou criar uma classe, nada muito complexo, só duas variáveis, A, B, que são os parâmetros da função. E aqui está o bloco dela, fazendo return de A mais B. Ok, bom, fiz a implementação, soma.php está aqui disponível. Agora então eu posso rodar novamente o meu teste. Ele continua quebrando porque ele não conseguiu ler ainda a minha função, não está adivinhando de onde ela está vindo. Nesse momento a gente tem duas opções. Uma das opções é da mesma forma como lá no JavaScript, fazer a chamada dela aqui, fazer o include dela aqui dentro. Dessa forma, o meu teste vai reconhecer que existe uma função soma que está dentro desse arquivo. Posso rodar o meu teste agora. E ele passou no teste. Mas existe uma outra possibilidade. Para tu não precisar colocar em todos os testes o arquivo que ele vai requerir. Vou rodar de novo aqui só para mostrar que ele voltou a quebrar. Voltou a quebrar. Na própria chamada do teste, tem um outro parâmetro, que é o bootstrap, que é o ponto de partida, o início da tua aplicação. No nosso caso aqui, no nosso teste, a gente só tem um arquivo, que é o arquivo soma.php. Mas se tivesse um index, que fosse o ponto de partida da aplicação de vocês, como normalmente é, aí você pode informar esse arquivo que ele que carrega todos os demais utilizados pela aplicação.
Então, nesse meu caso aqui, eu passo dentro da linha da chamada do teste o bootstrap, que é o arquivo soma. Fazendo isso, quando eu rodo novamente o teste, não gravei, né? Ele vai passar. Rodo novamente o teste, ele passou, porque agora o próprio comando que roda o teste, ele faz o carregamento em memória de todas as funções. A partir desse arquivo, depois ele roda o teste. Daí o teste em si, ele conhece a função soma porque está carregado. Certo? Beleza. Então, passou, está verde. Foi modificado o composer, porque eu adicionei aquele novo parâmetro. E foi criado um novo arquivo soma. Temos aqui esses dois arquivos para fazerem parte do commit. Da função soma. Feito. Git status. Não tem mais nada pendente. Tudo resolvido. Bom, a terceira etapa do ciclo TDD seria fazer uma melhora no código, mas por enquanto, honestamente, nesse exemplo aqui, muito simples, não tem o que melhorar. Bom, seguindo a mesma história da outra aula, vou gerar mais um teste aqui, não passando parâmetros para a função, e se tu não passar, ele vai ter que retornar zero. Aqui eu vou modificar o teste soma com parâmetros, e aqui teste soma sem parâmetros. Muito bem, agora posso rodar novamente o meu teste. E o que aconteceu? Ele passou no soma com parâmetros, mas não passou no soma sem parâmetros, então meu teste novamente voltou a ficar vermelho. Porque ele não está retornando o que ele deveria retornar no meu teste aqui, né? Bom, até aqui curioso, mas nessa descrição aqui ele não diz detalhadamente, mas se eu remover aqui temporariamente esse parâmetro e rodar o teste, ele diz um pouco mais de informações, ó. Aqui ele diz que faltam argumentos na função, né? Porque esses argumentos são, digamos, obrigatórios para o método aqui, não seriam opcionais. Então, simplesmente chamando a função sem passar os parâmetros, ele já quebra o teste. Dá para fazer a mesma solução lá da aula de JavaScript, colocando um valor padrão, um valor default aqui para as variáveis. Dessa forma, ele vai somar 0 com 0 e vai retornar o valor esperado. Mas isso aqui seria no segundo commit, né? Mas a gente pode fazer dois commits mesmo alterando dois arquivos, adicionar um de cada vez. Vamos só rodar o teste aqui para ver que ele vai passar. Passou os dois testes agora. Aqui no Composer eu vou voltar com as caixinhas. Rodando o teste de novo, as duas caixinhas ficaram marcadas. Beleza, então agora eu preciso versionar meu código. Git status. Foi modificado o teste e foi modificada a implementação. Mas eu quero fazer um commit para cada arquivo. Git add teste soma teste. Git status, um arquivo modificado e um arquivo ainda que está fora do commit. Então, git commit -m, inclusão de novo teste de soma, git add soma, git status,
Agora o arquivo soma faz parte do próximo commit, git commit, ajuste na função soma, git status, e está feito lá, tudo versionado certinho e passando nos testes. Repetindo aqui, voltando um pouquinho. PHP Composer File, Run Script, teste. Rodou certinho, passou. Bom, então era basicamente esse o objetivo. Repetindo que o Composer não é obrigatório tu utilizar, tu pode utilizar direto o phpunit.far, né, para rodar os teus testes, mas é interessante utilizar um gerenciador de pacotes para no futuro, se tu quiser adicionar outras dependências, vai ser mais fácil. E para finalizar, então, vamos também, da mesma forma, criar o repositório aqui, tdd php, caso vocês queiram baixar o fonte, e criar o repositório. É um repositório remoto do Git, ele já está versionado, já existe, é só eu copiar esse código aqui para ele aparecer nos meus repositórios remotos. Git remote -v, ele vai retornar vazio porque não tem repositório remoto. Vou rodar de novo git remote v, aparece aqui o meu repositório remoto. E fazer então o push para o repositório remoto. Agora ele está subindo o código lá para o GitHub. GitHub é uma ferramenta online na cloud para você subir os seus fontes. Como você quer deixar o código, nesse caso aqui, aberto, um repositório aberto, ele não tem custo nenhum. Fazer refresh aqui na página, vai aparecer o código aqui, que eu acabei de construir. Certo? Obrigado, era isso para hoje. Até mais.